Eu não sei desistir, nunca soube. Eu não desisto de séries que são um porre, eu não desisto de livros mal escritos, nem de relacionamentos ruins. Eu não sei desistir. Eu me encontro num momento da minha vida em que eu tô na beira de ser obrigada a desistir de algo, e eu simplesmente não sei como. Eu não sei como decidir desistir. Pra vocês terem ideia, uma das frases que eu falei esses dias com uma amiga minha foi: "Eu estou começando a tentar ter coragem para correr o risco de desistir". Parece um pouco patético, porque tá muito genérico, mas eu acho que toda desistência é uma despedida e toda despedida é uma forma de luto. E eu fujo do luto a qualquer custo. Luto é um conceito que se apresentou muito cedo na minha vida. Quando eu tinha 4 anos, o meu pai faleceu de câncer. E por mais que eu fosse apenas uma criança, é como se parte de mim se obrigasse a dar conta da situação. Ninguém me obrigou, ninguém me mandou crescer antes da hora, mas o mero contato com o evento do luto te traz isso, te traz essa não só essa criação de uma barreira quase que intransponível ao seu redor, que você acaba criando para se poupar de viver coisas semelhantes novamente, mas também te obriga a lidar com a perda. E o luto é isso, o luto ele é uma interrupção, de interromper algo que ainda não deveria ter acabado, interromper inadvertidamente, antes da hora. Em algum momento da minha vida eu fiz uma consulta com uma psicóloga que fazia constelação familiar. Não me julgue, porque é uma técnica que hoje em dia claramente eu não acredito mais, mas na época fez sentido para o contexto que eu estava vivendo, eu era bem mais nova. E por mais que hoje a gente saiba que é tudo uma grande baboseira, para uma coisa isso me serviu. A psicóloga, psicanalista, não lembro muito bem o que ela disse para mim que a relação que eu tinha com o meu pai, eles costumam chamar de amor interrompido, que é quando geralmente vem associada a essa experiência da criança que perde um ente querido, seja um pai, uma avó, uma mãe, e existe essa interrupção na continuidade daquele amor. É como se você tivesse projetado internamente de que aquilo ali seria algo que duraria para sempre na cabeça da criança, né, ou no mínimo por muito, muito tempo. E sem que você esperasse, aquilo é interrompido no meio. E não se engane, a interrupção que o luto gera, ela não está restrita ao fato de ser uma morte inesperada. Muitas vezes, por mais que a pessoa esteja muito doente ou internada há muito tempo, ou seja, uma coisa que você, entre aspas, já estava antecipando, quando de fato acontece e você passa pelo processo do luto, você sente essa interrupção. E logo depois da interrupção vem a ausência, porque por mais que você tenha se preparado psicologicamente no caso das mortes esperadas e também nos casos da que você não esperava, o que vem logo depois é a ausência, é a sensação de perda. Você pode se preparar o quanto for para perder alguém. Você pode se preparar a vida inteira para ficar sozinho. Quando você de fato fica, não é a mesma coisa, não tem o que você possa fazer para se preparar bem para perder algo, para se preparar bem, para se despedir. Então, obviamente, eu fujo dessa sensação a todo custo. Isso vai de livros meia boca até relacionamentos tóxicos. E eu não tô brincando, gente, eu tenho inúmeras séries que eu comecei, não terminei, mas eu nunca falo que eu abandonei. Livros que se empilham por todos os móveis da minha casa, mas eu insisto em dizer que em algum momento eu vou retomá-los, porque eu não desisti, eu não abandonei aquela leitura, eu só não tô lendo naquele momento. Porque na minha cabeça, inconscientemente, por pior que esteja, eu pelo menos tenho a segurança de que aquilo ali não vai terminar antes do tempo devido, de que eu não seria deixada com essa ausência, com esse vácuo que vem logo depois que algo se finaliza. Eventualmente eu sei que aquilo vai terminar, mas existe um momento certo para aquilo terminar e eu não posso antecipar esse momento, porque senão seria uma interrupção. E interrupções me lembram do luto e eu fujo da sensação de luto a todo custo. Vai terminar quando tiver que terminar, entendeu? Quando a gente chega a um fim determinado e esperado, a sensação é completamente oposta, é uma sensação de recompensa, né? E olha, às vezes não somente, né? Por exemplo, quando você finaliza um curso superior, você se forma na faculdade, existe essa sensação de recompensa, mas ao mesmo tempo você
se despede de uma fase da sua vida e você vai sofrer um processo de luto por aquela fase que deixou de existir. É quase que inevitável, as coisas andam juntas. Mas quando você antecipa um fim, te dá mais medo, porque você não tem essa sensação de recompensa. Então, a série só vai terminar pra mim quando ela terminar, quando eu chegar no último episódio. Não quando eu decidir que eu não preciso mais assistir. Isso pode parecer que é só perda de tempo, mas na verdade eu tô respeitando o fato de aquela pessoa ter escrito tudo aquilo, ter feito toda aquela série, né. Bom, na verdade, se o fim tá na mão de quem criou a obra, será que você tá mesmo no controle da sua vida? Se você não consegue determinar qual é o fim de tudo aquilo que tá na sua mão, que você consegue controlar, será que você tá mesmo no controle da sua vida? Quando é digno dar fim a algo? Quando é digno, quando é considerado ok você finalizar uma etapa, finalizar um ciclo por vontade própria, antes que aquilo se finalize sozinho, antes que alguém coloque um fim por você. Só é digno quando alguém de fora vem e determina que esse será o fim, e aí sim você pode passar pelo luto de forma mais tranquila, porque não foi uma escolha sua, e aí você é justificado nos seus sofrimentos, porque não foi você que escolheu. Porque como assim você vai sofrer por desistir de algo que você decidiu? Você não pode sofrer por isso, porque você que escolheu. Agora, se escolhem por você, você se abraça nessa narrativa da vítima de: "Poxa, terminaram por mim, né, então". Mas quando você tem escolha, você tem a coragem de se apossar desse poder mesmo da escolha e escolher aquilo que de fato você quer fazer, ao invés de deixar que as circunstâncias, as pessoas, o externo determine quando é o início, o meio e o fim de algo para você? Ou será que é quando você percebe que não vale a pena continuar? Eu já cheguei a ter pensamentos absurdos durante um relacionamento que já estava fadado ao fracasso há muito tempo, mas eu não tinha coragem para colocar um fim, porque é exatamente tudo isso que eu tô falando para vocês, né? Esse medo do que vem depois da desistência. Nossa, você não insistiu no relacionamento, você não batalhou pelo seu relacionamento, como assim você não quis fazer melhorar, você não quis insistir, como assim desistiu? O desistir, ele tem essa conotação negativa da falta de capacidade. Então, eu não queria me sentir incapaz. Eu preferia, por exemplo, que a pessoa tivesse me traído. Eu cheguei a ter esse pensamento, né? Tomara que essa pessoa me traia para eu ter uma justificativa, para ser louvável a minha desistência, para que a minha desistência passe pela aprovação do externo, para que essa interrupção antecipada, ela fosse no mínimo justificada. Muita parte dessa desistência, ela vem com a sensação do fracasso. Nossa, eu fracassei, eu desisti, consequentemente, não deu certo. Eu fracassei, eu falhei. E admitir o fracasso, admitir a falha é algo que eu particularmente tenho muita dificuldade. Porque o fracasso, ele tá diretamente associado à aprovação alheia, à aprovação do outro. Porque para definir o fracasso, a gente precisa partir de um parâmetro, né? O parâmetro do que é dar certo. E apesar de ser um conceito extremamente abstrato, ele é pautado pelo que o coletivo acredita que é ser bem-sucedido, o que o coletivo acha que é dar certo. E aí você junta tudo isso num grande pacote. Você não querer sentir a sensação da interrupção causada pelo luto após uma despedida, que vem a partir de uma desistência, vem a sensação da ausência, da perda, do indefinido logo depois da desistência. Porque assim, vamos supor que você desista de um emprego que você já está super bem estabelecido, que é confortável, mas não é o seu sonho. Para seguir o seu sonho, você pode se planejar ao máximo antes de fato pedir a demissão e sair do seu emprego. Por alguns minutos que seja após a sua demissão, você ainda vai se questionar: "E agora?". Porque você abriu mão do que era do certo, certo não no sentido do correto, mas no sentido do que aquilo que era garantido para você, pelo que você quer, pelo que você vai tentar. E ninguém quer ser visto tentando, por mais que seja uma coisa super normal e que todo mundo que deu certo um dia tentou. Todos esses sentimentos, coloca tudo dentro de um pacote, junto com a sensação de: "Caramba, eu já investi tanto nisso, eu já fiquei tantos anos namorando essa pessoa, nossa, se eu terminar eu vou ter que começar tudo de novo. Nossa, eu fiquei os últimos 7 anos
dedicada a esse emprego, a essa formação, a esse curso, como é que eu vou simplesmente juntar tudo e jogar fora? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que jogar fora você não vai, né, eu não acredito que nada que a gente viva é para ser jogado fora. A gente embrulha, guarda numa pasta, guarda numa caixa e às vezes guarda dentro do guarda-roupa. Eu gosto da ideia da figura, né, de guardar no guarda-roupa, porque te dá a ideia de que aquilo não está para sempre perdido, que é uma coisa que é um medo que eu tenho. Toda essa conversa, ela tem esse objetivo também de ser uma autorreflexão, eu não estou ensinando nada para ninguém, eu estou refletindo aqui. O guardar no guarda-roupa ele te dá essa sensação de que a qualquer momento que você precisar, você vai ter acesso àquilo de novo, não foi totalmente perdido, como se você pensasse: "Nossa, joguei fora". E é lógico que para relacionamento isso não necessariamente é válido, né, porque às vezes você não quer revisitar aquele relacionamento nunca mais, ou você não vai ter oportunidade, porque isso depende da vontade do outro, né. Se você pensar no quesito de carreira, ou no quesito de outros tipos de dinâmica, certamente mais confortável pensar que você está guardando aquilo ao invés de jogando fora. Mas não deixa de ser desconfortante você pensar que você investiu tanto tempo, às vezes dinheiro, energia, tudo que você tinha para chegar naquele lugar e de repente você interrompeu aquilo antes daquilo ter uma conclusão, antes de dar certo. Talvez para outras pessoas aonde você está seja dar certo, mas para você ainda não é. Se você permanecer com essas coisas por muito mais tempo, maior vai ficar essa caixa e às vezes essa caixa não vai nem caber no guarda-roupa mais. É aquela frase, né? Quanto mais tempo na carona pro lado errado, maior é o caminho de volta. Eu sei que parece uma reflexão profunda demais para alguém que só não gosta de ver as pessoas indo embora do próprio aniversário e não gosta de admitir que não quer terminar um livro de 120 páginas. Mas esse tem sido um tema muito frequente na minha vida. Essa prisão que o medo de desistir causa em mim. E eu sei que não sou só eu que passo por isso, e esse podcast essa é a ideia, né, que a gente possa ter um diálogo entre amigas sobre coisas da vida. Infelizmente, né, nos tempos de internet em que a gente se vê tão pouco pessoalmente, às vezes a gente não tem contato com reflexões mais profundas ou com conversas que às vezes não precisam ter uma solução, não precisam ter um resultado. Eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta, eu não sou coach de vida para te dar uma solução de como você vai perder seu medo de desistir, porque nem eu nem eu perdi esse medo ainda. Meus amigos que estiverem ouvindo esse podcast vão lembrar muito bem de como eu odeio quando eles se despedem de qualquer tipo de rolê antes de mim, assim. Eu nunca quero que nenhum rolê acabe, eu nunca quero que ninguém vá embora. E eu tenho registros fotográficos de inúmeras vezes em que eu praticamente impedi meus amigos de irem embora do meu aniversário ou da nossa festa de noivado, em que eu literalmente me joguei na frente de um carro para que meus amigos não fossem embora da festa junina do condomínio. Eu não sei desistir, eu não sei desistir das pessoas, eu não sei desistir de sonhos, principalmente quando a gente leva em consideração a quantidade de conteúdo a qual a gente é exposta, onde muitas das vezes a palavra de incentivo é: "Não desista dos seus sonhos, não desista agora, só não passa quem desistiu". Como você vai chegar lá se você desistir antes? Realmente, se você desistir, você nunca vai chegar lá. Mas o que é chegar lá? Será que você quer chegar lá ou será que você quer tentar um outro caminho? Fato é que toda escolha é uma renúncia. Então, você escolher desistir de algo implica você passar a seguir por outro caminho. E o que aquele caminho anterior te levaria, você nunca mais realmente vai ter acesso. Ah, isso não adianta guardar no armário, não tem como, não cabe. O "e se" eterno, né? Nossa, e se eu não tivesse pedido demissão daquele emprego? E se eu não tivesse parado de falar com aquela pessoa? Não tem como a gente dimensionar quais seriam os resultados de escolhas que a gente não fez. Nossa, e se eu tivesse feito outro curso na graduação? Nada garante que você estaria feliz hoje, nada garante que seria a escolha certa para você. E quando a gente vira adulto e a gente tem que lidar com as consequências das nossas escolhas, porque a gente está escolhendo pra gente, é ainda mais pesado desistir. É ainda mais pesado mudar de ideia. E olha, desistir ainda é muito mais pesado do que mudar de ideia. Porque vem com essa conotação de ela não foi forte o suficiente, ela não foi resiliente o suficiente, ela não nem tentou, por mais que ninguém tenha acesso ao que de fato você passou pra
chegar nesse lugar de querer desistir. Desistir deveria ser parte normal da vida das pessoas, mas a gente não está acostumado a poder mudar de ideia, a poder desistir, a poder tomar outro caminho. A gente está tão mal acostumado nesse sentido, né, de não poder mudar de ideia, de não poder escolher outro caminho, que além da gente ter essa sensação de culpa, de fracasso, de incapacidade, a gente tem essa tendência a ficar se questionando: "Ai, se eu tivesse feito outra coisa? E se eu tivesse sido um pouquinho mais forte?". E é loucura que a gente se cobre tanto isso, tão nova, né. Eu tenho 25 anos, quando esse episódio sair, terei 26. Não tenho filhos, sou casada, não tenho ninguém que depende financeiramente de mim pra eu me sentir presa a uma escolha ou outra, e mesmo assim, eu tenho muita dificuldade em desistir, das pequenas às grandes coisas. Toda amizade que um dia eu terminei, que eu coloquei um fim, porque eu acho também que as pessoas merecem ter algum esclarecimento a respeito desses fins, só aconteceram todas essas finalizações só ocorreram depois de muita coisa acontecer, depois de muita merda ser jogada no ventilador. Eu aguento muita coisa e eu tenho muito medo de parecer que eu não aguentei, de que eu não fui resiliente. Talvez porque eu tenha precisado ser forte muito cedo. Meio que foi isso que me fez sobreviver depois da morte do meu pai. Foi essa casca grossa, essa força inabalável, essa muralha que me fez ser quem eu sou. Todo mundo elogia: "Nossa, como você é forte. Nossa, você acabou saindo muito bem disso tudo, né". Eu era tão forte que, tipo assim, muitas pessoas acharam que podiam fazer o que quisessem comigo, que não ia me magoar, porque o meu peito é de ferro, entendeu. Eu sou a artista da família. Só que exatamente por eu ter sido tão forte a vida inteira e novamente, ninguém me obrigou a ser assim, foi realmente um mecanismo natural do meu cérebro de funcionar, né. Exatamente por ter precisado ser forte e depois ter me orgulhado de ser, a pessoa forte, que a ideia de parecer fraca ao desistir me aterroriza mais ainda. Eu não sei desistir ainda, mas eu espero aprender em breve. Eu espero ser corajosa o suficiente para não me importar de parecer uma fracassada, de não importar em ser vista tentando, e em não importar em talvez me arrepender. Porque o arrependimento ele também faz parte da vida. Ninguém gosta de errar, mas a gente erra mesmo assim. A mera possibilidade de tomar uma decisão pela qual você pode se arrepender também me aterroriza. Não quero me arrepender, eu quero que alguém me dê o caminho. Quantas vezes eu já orei e falei assim: "Deus, me mostre o caminho", porque é muito mais fácil. Às vezes a gente disfarça essas orações, né. Deus me mostra o caminho, me fala o que eu tenho que fazer, de uma devoção, de: "Ah, é porque eu estou colocando a minha vida nas mãos de Deus, eu quero que fazer a vontade dele". Quando no fundo, às vezes, não tô falando que é todo mundo, obviamente, mas às vezes a gente sabe muito bem que é só um medo de usar o seu livre-arbítrio e fazer merda. É um medo de colher as consequências das suas escolhas. Porque se Deus te mostra um caminho e você segue, você fala: "Ufa, foi Deus que falou". E isso é muito da vida adulta, né, porque enquanto a gente é adolescente e a gente é criança, os nossos pais tomam decisões pela gente, eles são essa figura de autoridade que sabe de tudo. Eles não sabem de tudo, gente, mas a gente tem essa impressão, né, quando a gente é criança. Principalmente pelas proibições, né, tipo: "Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo". Por ser proibido, você entende que eles sabem de algo que você ainda não sabe. Você se revolta, às vezes, por achar que você sabe de algo que eles não sabem. Mas quando chega o seu momento de tomar as decisões, quando você vira um adulto independente, você sai de casa, você se forma, você se casa, que seja, você entende: "Ah, eles estavam me poupando de ter que colher as consequências de todas as decisões que eu tomasse". E eu vi um vídeo no TikTok esses dias de um cara que ele falou uma coisa muito interessante, por mais que a gente não tenha costume de ver muitos conteúdos dessa profundidade no TikTok, né. Ele dizia que quando você tá em dúvida entre 2 coisas, e você vai fazer tipo um cara ou coroa com uma moeda, a resposta certa não é cara ou coroa, a resposta certa é aquela que você torce pra cair, assim que você designa o que que é cara e o que que é coroa. "Nossa, será que eu pego um sorvete de manga ou de morango?". Exemplo besta pra ilustrar. Não existe uma resposta certa entre o sorvete de morango ou o sorvete de manga. A resposta certa é aquela que você torce pra sair quando você sorteia a moeda. É muito mais fácil falar, fazer um podcast de sei lá quantos minutos, do que de fato tomar uma decisão que impacta aspectos reais da sua vida.
mas eu tenho que começar a refletir em todos os pontos no qual a desistência para mim é quase impraticável. É o medo de falhar, é o medo de decepcionar as pessoas, a necessidade da aprovação de outras pessoas para decisões que eu vou tomar, o medo de me arrepender, é a fuga da sensação do luto, da perda, da interrupção inadvertida, desavisada, é o medo da ausência, do vazio após a desistência, após a interrupção, é o medo de ter que me despedir de algo e ter a sensação de que eu nunca mais vou poder revisitar aquilo, da despedida, do adeus. Eu não sei desistir ainda, amigas. E isso pode ser trauma de infância, isso pode ser crise dos 20 e poucos, isso pode ser tanta coisa, isso pode ser delírios da minha cabeça, que tenta superavaliar tudo e deixar tudo mais complexo do que de fato o é, mas é o meu jeitinho. Não, eu não queria começar o meu podcast falando de um assunto tão pesado, mas eu não poderia ignorar que eu tô passando por isso na minha vida agora, de que eu tô passando por um momento em que eu de fato estou encarando a possibilidade de desistir de algo que eu investi muitos anos da minha vida pra tentar outra coisa, que eu gosto mais, que eu amo mais, que me enche os olhos, mas encarando de frente a possibilidade de me arrepender e de talvez perder mais tempo, se eu pensar tipo: "Nossa, se eu não tivesse desistido e tivesse permanecido e investido mais, eu ia ser mais feliz, eu ia ter mais sucesso". Bom, eu sei que eu não sou a única. E pra isso que eu criei esse podcast, pra gente ter uma conversa entre amigas tomando um cafezinho da tarde. E o meu café definitivamente não é amargo. É o melhor café que você poderia tomar, mas como você não pode vir aqui na minha casa, sentar na minha caminha pra gente conversar, eu te convido para ouvir meu podcast e você deixa aqui nos comentários ou na DM das minhas redes sociais coisas que você pode acrescentar nessa nossa conversa. Não tô aqui pra ensinar ninguém de nada. Eu sou escritora, veterinária e barista. Eu sei ensinar coisas sobre isso. Sobre a vida, eu sou apenas uma mulher de agora 26 anos, extremamente dramática e performática. E como eu sei que várias de vocês não tiveram a oportunidade de ter uma mãe maravilhosa como a que eu tenho, que é uma mulher sábia, admirável, bem-sucedida, na minha ótica, feliz, alegre, que contagia o ambiente onde está, que não tem como ela não ser um exemplo para quem ela conhece. No final de cada podcast, eu quero colocar um áudio da minha mãe dando um conselho de mãe pra vocês. Porque por mais que eu tenha ouvido conselhos dela que eu não dei ouvidos, né, que eu só escutei durante a minha vida, adolescência, se tem um momento no qual o conselho dela é importante pra mim, é agora que eu tenho um pouco mais de maturidade e enxergo ela com outro olhar, com esse olhar de tanta admiração. Vamos ver o que a Tia Nara tem pra falar pra vocês, meus amigos. Vou começar falando que dizem que esse conselho fosse bom, a gente não dava, né? A gente vendia. Só que não existe uma mãe que seja mãe, né? A posição de mãe e de não aconselhar. Vamos começar falando que o que eu aconselharia para minha filha não é como se em cada situação a minha filha tivesse. Então vou encarar todos como se fossem filhos meus, né? Minha filha ou meu filho, né? Se ela chegasse até mim ou ele, né, chegasse até mim e perguntasse: tenho medo de desistir, quero desistir de tal carreira que eu investi, ou enfim, de um objetivo, depois de tanto tempo investido nesse objetivo, eu quero desistir e começar outro caminho. A primeira coisa que eu vou falar é que medo é natural do ser humano, nosso medo de mudança, ele é até saudável, né, porque ele nos faz precavidos, né? Então, um certo medo para tudo é bom, porque ele traz uma certa coerência, né? Com relação aos prós e contras. E eu também fui e sou uma pessoa que tem medo de certas mudanças, sim. Mas o que eu aconselharia para todo tipo de mudança, todo tipo de decisão que a gente tem que tomar na nossa vida, o que eu sempre aconselho é você tomar a decisão baseado no que as suas emoções vão estar preparadas, sabe? Eu penso o seguinte: se naquele momento eu pesei pela mudança de rota, ou pela desistência, ou por uma mudança de rota mesmo, seja ela em qual âmbito for, eu tenho que entender que toda mudança gera vantagens e desvantagens, né? E saber que futuramente aquelas consequências que tiverem
relativa a essas mudanças, eu vou ter protegido meu coração e entender que eu precisei mudar aquela época por causa disso, disso, disso. Eu precisei tomar essa decisão por causa disso, 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 para diminuir um tanto a frustração que possa acontecer, para dar importância ao momento que você passava, que fez com que você tomasse essa decisão. Particularmente, eu tive algumas fases da minha vida e algumas decisões que eu tomei e que eu não tomei na minha vida e que hoje eu falo, eu guardo como uma frustração, porque a gente sabe que a nossa vida não vão ser só coisas boas, só decisões acertadas. E eu guardo entendendo que essa época eu tive que fazer. Assim, por causa da constituição da minha família, que era daquela forma, da condição financeira, da minha personalidade àquela época. Então, guardar suas emoções, sabendo que o momento que você passa necessitou dessa mudança. Aquele momento fez com que você tomasse aquela decisão. O medo, a gente vai com medo mesmo. Toda situação ela vai gerar medo. Então vai com medo mesmo, só não deixa ser um medo paralisante, né? Um medo que te impeça sair dessa situação e ir para uma outra. Às vezes o medo impede você de tomar qualquer decisão, aí você não faz nenhuma coisa nem outra. É isso que eu penso. Proteja suas emoções, porque a gente sabe que lá na frente colher consequências tanto boas quanto ruins. E quando vierem as ruins, a gente entender que foram necessárias à época pela mudança. Beijo. É, a mamãe sabe, né. Gente, essa foi minha mamãe. Como vocês podem ver, a diva sabe muito, né. Ela não só passou vários anos aconselhando casais, como até hoje, apesar de dentista, ela é quase que uma terapeuta para os pacientes. Eu admiro muito ela e a ideia é que ela seja inserida ao final de cada podcast com um conselho sobre o assunto. É isso, amigas, espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Não sei nem com quantos minutos ele vai ficar, porque eu só fui falando, fiz um roteiro, mas ó, já até deixei aqui e continuei hablando. Espero muito que vocês tenham gostado. É a minha primeira vez fazendo isso. Eu não sei fazer isso direito. Perdoem os erros, se é que houveram. Perdoa, eu às vezes tá muito travada ainda. Vai melhorar, prometo. E é isso. Me sigam nas redes sociais. Eu tô no TikTok, eu tô no Instagram. Esse vídeo também vai estar postado no YouTube, no meu canal. Os episódios idealmente serão semanais. E vocês podem deixar também nos comentários do Spotify ou do YouTube ideias para os próximos vídeos, assuntos que vocês querem que a gente converse aqui no nosso café da tarde entre amigas. É isso, amigas. Um beijo.